Na nossa sequência aqui do Livro dos Espíritos, hoje a questão número 91. A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Quer dizer, então, ele aqui não deixa a menor dúvida, né, que qual seja a matéria, para o espírito, ela não tem nenhuma influência na sua dinâmica. O espírito ante a matéria. Quando falamos de espírito, procuramos mostrar seus atributos valiosos, para que se possa sentir a diferença da matéria propriamente dita em relação à chama divina dotada de consciência. Questionados se a matéria opõe obstáculos ao espírito, os espíritos responderam com clareza: não. Certamente que o espírito é livre, que matéria nenhuma opõe obstáculo a ele. No entanto, é bom que compreendamos que estamos tratando do espírito superior, que, por sua elevação, domina todos os obstáculos físicos. No que tange aos espíritos inferiores, a matéria pode ser obstáculo incalculável para eles, por se encontrarem materializados e, certamente, sem condições de atravessá-la, como os espíritos puros ou mais ou menos evoluídos. O espírito mais grosseiro se reveste de um perispírito compatível com seu estado evolutivo, e ao passar pelo fogo pode se queimar, e em certos casos, ao entrar nas águas, dificilmente se sentir bem. As próprias paredes lhe servem de obstáculo. A chave da sua liberdade está na mente, ligada à emotividade, enquanto desconhecer esse poder grandioso sofrerá muitas consequências oriundas da ignorância. Estamos no século do mentalismo e é por este motivo que quase todas as nossas mensagens lembram a educação da mente. No mundo espiritual, em todas as casas de adestramento das almas, se estuda o poder da mente e como aplicar esses valores diante da vida. Os espíritos superiores têm a consciência imperturbável e é esse o caminho que deveremos trilhar. Estudar e praticar todos os meios lícitos para nos libertarmos dos obstáculos que nós mesmos criamos por desconhecermos a verdade. O Cristo é o ponto alto da nossa educação. Se nos apegarmos a ele, o tempo será aproveitado e passaremos a compreender o modo pelo qual devemos aplicar os nossos dons espirituais em favor da nossa paz e da paz dos nossos semelhantes. Para o espírito primitivo, quase tudo serve de obstáculo. Por vezes, até o próprio ar, as tempestades e mesmo o sol e a chuva. Todavia, o espírito superior aprendeu a dominar certos obstáculos e continua estudando em busca da sua definitiva libertação, tornando-se cidadão universal. Alguns dos nossos relatos, por intermédio da mediunidade, podem parecer contos ilusórios para quem se encontra na carne, sem domínio nenhum sobre a matéria, mas raciocinando com uma razão mais apurada, se notará o campo em que atuamos, chegando à conclusão de que certamente podemos fazer o que fazemos. É o que temos falado em nossos escritos, sobre o domínio que temos sobre a matéria que envolve os encarnados na Terra. A obsessão é um caso típico do que falamos.
São espíritos ligados um ao outro, sem o poder de se livrarem. É a lei da atração em plena concordância. É matéria prendendo o espírito e espírito ligado à matéria. Quando passarem a conhecer a verdade, eles se libertarão um do outro, pelos processos ensinados por Jesus. A matéria é, pois, o primeiro degrau para a ascensão do espírito, mas não se deve apegar a ela, porque tanto ela solta como prende alma, nas condições que desejar. A matéria não opõe obstáculo ao espírito, porém, é necessário que este alcance, ou comece a alcançar, a sua libertação, pelo conhecimento da verdade. É interessante isso, né? Colocar limitação ao espírito, ela não coloca, mas como ele coloca a importância da nossa mente nesse processo, né? Aquilo que a gente acredita, de certa forma, a gente constrói. E se a gente achar que o fogo vai queimar, a gente se queima. Se achar que na água profunda a gente vai se afogar, a gente se afoga. Então, a importância da mente, nisso, do controle da mente. E tem uma parte que ele fala aqui que eu achei muito interessante, me lembrou até uma coisa que a Diva falou agora antes de começar, foi que as dificuldades são criadas por nós, né? Dos obstáculos, né? Os Ele fala aí, obstáculos, os obstáculos são criados por nós mesmos. Você falou exatamente isso, né? A gente que cria as dificuldades dentro do que a gente não entende. Então a gente começa a elocubrar um monte de coisa, achar que é difícil, que é impossível, e a gente cria essas dificuldades. E logo no início, quando ele falou da matéria, eu me lembrei da Patrícia, quando ela toda animada tenta atravessar a parede da casa da avó dela e dá com a cabeça na parede. Então tudo tem uma... Não é que tenha um momento ou uma fase, mas a gente precisa ter um conhecimento adequado para ter essa liberdade, como ele fala, né, de chegar a que realmente a matéria não influencia em absolutamente nada a gente tem que trabalhar a nossa mente. Né? Diga, Jair. Ilustrar, tá? Veja só, vamos pegar aqui, tá? Para os 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo. Para os espíritos primitivos, quase tudo serve de obstáculos, por vezes até o próprio ar, as temperaturas e mesmo o sol e a chuva. O que eu quero ilustrar? Volta bem aquela coisa que vocês estavam conversando nisso. Tinha uma amiga minha, Vera Peroni, ela já faleceu, né? Desse lugar que eu frequentava, ela frequentava tanto o kardecismo quanto a Umbanda. Mas aí tudo bem, eu estou falando só para ilustrar. Aí o que acontece? O nosso centro lá era no centro da cidade, e ela morava em Niterói, então eu ia até com ela na Praça 15, né? E um dia estava chovendo, e ela tinha um poder de visão que eu ficava roxo de inveja, eu queria ter a visão que ela tinha, né? E aí eu colava muito com ela, que ela me falava muita coisa, eu só absorvia tipo uma esponja, né? E um dia eu estava levando ela lá para a Praça 15, andando na rua, e começou a chover. Aí ela falou assim, Jair, tá vendo aquela marquise ali? Tá cheio de espírito fugido da chuva, tal como o ser humano. É só isso, bate com isso que ele está falando aqui, foge até do sol e da chuva. É só isso. Isso aí a gente já viu em vários livros, né? A quantidade de espíritos que se portam como se tivessem, como a gente, vivos, né? Eles têm na cabeça deles são as mesmas sensações, as mesmas prerrogativas. Perdi o fio da meada agora. Sim, tá. Eles se sentem tão ali encarnados, né, que é como se estivessem passando pelas mesmas necessidades, as mesmas coisas, né, que qualquer um encarnado ali, eles sentem realmente aquilo. Porque, como ele fala, que é a mente deles trabalhando daquela forma. Eles não conseguiram se libertar
daquelas sensações que eles acham que continuam tendo. São aqueles espíritos que desencarnam com algum problema, que continuam sentindo as dores, o sofrimento, porque na cabeça deles tudo continuou igual. E isso é uma das coisas que acontece, né? Já vi alguns livros falando disso, que quando o espírito, ele não está nem questionando se existe ou não existe a vida após morte, né? Como a gente entende. Mas quando ele descobre que tem, a memória dele volta de uma forma que ele volta a sentir todos os problemas, as angústias, as dores de quando estava vivo, porque na cabeça dele a continuação é continuação em todos os níveis. Ele continua exatamente de onde parou. Então ele tem que começar a trabalhar isso, entender que a vida continua depois que ele desencarna, mas não necessariamente todos os percalços que ele passava na Terra têm que continuar junto dele quando ele já está de volta no mundo espiritual. Mas isso é comum acontecer. Pelo menos eu já vi em vários livros, né? Eu acho que você fala do desapego, né? É um apego muito grande que a gente tem a esse corpo, né? E de repente, quando a gente sai dele, deve ser muito estranho no começo, né? Porque, sei lá, não me pertence. E essa questão que eu vejo também é se a gente conseguisse, né, esse desapego total, né? A gente é muito apegado e a gente precisa do ego, a gente precisa. E de repente a gente sai do corpo, a gente ainda continua pensando, sentindo. E como que é isso, né? Eu, às vezes, eu confesso a vocês que eu tenho medo. O medo da morte vai muito por esse sentido. Será que eu conseguirei me desapegar? Sabe? Às vezes eu tenho uns receiozinhos desse negócio. É porque a gente, tudo bem, a gente estuda, a gente lê e tudo, mas quantas coisas na minha vida eu já li, já estudei, e elas não introjetaram em mim mesmo, de verdade. Mesmo que na razão eu entenda, mas eu não vesti ainda. E aí, às vezes, eu fico assim, gente, vai que eu morra e eu ainda não estou preparada ainda estou muito apegada. Sabe que isso, às vezes, eu me questiono? Diga aí, DJ. Eu vou falar uma coisa para vocês também. Eu fico em dúvida de algum conhecimento que nós temos. Veja só. O que a gente sabe? Nosso mundo agora ocidental morreu 24 horas, vai e crema. Vai logo para a cremação. Isso, para mim, eu fico meio em choque comigo. Por quê? Ele está falando uma coisa que no último parágrafo, tá, olha só. Isso já é em outros livros, por isso que eu fiquei com essa dúvida. É a lei da atração em plena concordância. É matéria prendendo o espírito e o espírito ligado à matéria. Mesmo que nós sejamos desprendidos, a matéria exerce uma influência sobre o espírito. Então a matéria, vamos falar assim, ela também não quer morrer, ela quer ficar viva, ela quer manter esse corpo circulando, esses átomos todos se alimentando, se autoalimentando, se evoluindo, ela quer isso. Então, quer dizer, pelo menos o livro que eu vi dos espíritos que se desprenderam, há um período, eles não definem qual é o período, mas é um período que ele tem que se desvencilhar da matéria, porque a matéria começa a puxar ele, que é uma lei da sobrevivência, né? Então eu fico questionando, às vezes, esse caso, pegando o gancho da diva, das pessoas saírem cremando 24 horas. Eu não tenho conhecimento, já procurei alguma coisa de bibliografia, alguma coisa assim, de algum livro, não consegui encontrar nada, porque as únicas informações que eu tenho são essas, é só isso. Isso aí está muito ligado exatamente, acho que o que ele fala aqui, né? Que esse desprendimento é uma coisa que precisa ser trabalhada. Não dá para a gente dizer se algum de nós teria esse desprendimento, se a gente conhece ou já conheceu alguém que teria esse desprendimento. Se os casos que a gente conhece de pessoas conhecidas que foram cremadas, né? Se algum deles pudesse contar, seria ótimo como é que foi o processo. Mas mas deve ter uns que
lidam melhor com isso, e com certeza deve ter alguns que não lidam muito bem, não. Porque não é uma decisão deles, né? É uma decisão de quem sobra aqui. E às vezes, eu em vida, não, eu quero ser cremado, mas é o que a Diva falou. E quando chegar na hora lá, que eu estiver olhando lá, me botarem dentro da fogueira, como é que eu vou me sentir? Será que eu vou levar aquilo na boa? Será que eu vou até aceitar, mas vou sentir algum incômodo? É uma questão muito válida de ser levantada, porque é uma coisa simples, que a gente pode dizer até inevitável, né? Todo mundo aqui vai chegar uma hora que vai desencarnar, e alguns vão ser enterrados do modo clássico, outros vão ser cremados. Eu até cogito essa ideia, mas assim, dizer com certeza como eu vou me sentir nesse momento, vou confessar que eu não tenho a menor ideia se eu vou gostar na hora. Agora, também tem uma coisa interessante, sabe? Esse livro que eu li, o rapaz, ele era esotérico, tudo mais, eu sei que ele desencarnou e escreveu o livro. Ele tinha 29 anos, então, quer dizer, ele era cheio de vitalidade, né? E com isso que você falando, Silvio, eu me reportei à minha mãe. Minha mãe está com 94 anos, é uma coisa muito bem feita a matéria, assim, a criação divina, né? Ela está muito fraca, já começa a perder força, já tem dificuldade de andar, ou seja, é uma sinalização, ou seja, abandone esse corpo. Então, o espírito, o próprio corpo que quer atrair o espírito, ele já não tem vitalidade, já não tem o tônus vital, entende? O caso desse livro que eu li, ele tinha 29 anos, então é a plena tônus vital, toda a força, toda a energia. Então ela exercia uma matéria. E eu fico pensando nessa. Por exemplo, uma vez eu li um livro também interessante da guerra. Um piloto de caça que foi abatido. Então ele descreve a situação dele, ele vivenciou tudo. Por quê? Porque está nesse caso aqui ligado à matéria, você não foi preparado para ir, entendeu? E aí, conclusão, ele sofreu todas as consequências, perdurou por um tempo bom. É só isso que eu queria falar. Isso aí Não, pode dizer, Eu só ia reforçar o que você sempre fala. Está muito ligado ao apego. O Jay falou, eu já li algumas coisas sobre isso, do desprendimento do corpo, né, e da matéria. E agora sim, é aquilo, né? Você lê muita coisa, você não sabe onde que você leu, você viu, a coisa vai ficando dentro da sua cabeça e tal. E uma das coisas, né? Isso daí sempre foi uma coisa que me deixou curiosa, assim, tipo, será que é bom, será que não é? Como é que é isso tudo, né? E eles falam, eu já vi muita gente falando que não é bom essa história de 24 horas. E, vai logo, enterra logo, providencia tudo isso e tal. E, assim, inclusive, assim, eu nunca, as pessoas que eu gosto, tudo, eu já falei, não, espera pelo menos 24 horas, porque na dúvida, espera. Até porque o processo das células, eu não sei, não entendo muito bem, né, a Silvia vai falar, o corpo não morre imediatamente tudo, né? Ainda tem algumas coisas que funcionam um pouquinho, até tem uns bichinhos que estão ainda lá dentro, tem tudo algumas coisas, e que quando a gente morre assim, e é enterrado rápido, a gente ainda tem os fiozinhos ainda tem alguns fiozinhos ligados, e que a gente deveria, assim, esperar um tempo para ser enterrado ou ser cremado, que seja, né? Para esses fiozinhos serem desligados. Eu já li alguma coisa nesse sentido. Claro que eu estou falando aqui de uma forma bem leiga, bem do que ficou na minha cabeça na época, coisas assim, né? Esses fiozinhos, eles não são cortados de imediato. Ainda tem uma ligação com o corpo, com a matéria, e por isso que em muitos lugares Aí, depois eu comecei a ler também sobre isso, né? Porque, assim, por que alguns lugares demoram muito, né? Geralmente, os hindus, essas religiões antigonas, eles demoram muito. A Europa, eles demoram, mas é porque o corpo pode... Aí, no Brasil, por que no Brasil é rapidinho? Por causa do calor, que aí o corpo, sei lá, tem esses aspectos aí que o corpo vai deteriorando mais rápido, sei lá se é bem isso.
ou se é que a gente realmente não quer viver a dor. Mas dizem que até o velório dizem que às vezes é importante ter para que a pessoa algumas pessoas consigam virar, morri mesmo, né? Agora, ó, tô aqui meu corpo, o velório, agora eu morri mesmo. Até para algumas consciências, né? Então, assim, eu não sou muito a favor desse negócio assim do papo, não, morri sem enterrado ou queimado, sei lá o quê. Não sou muito a favor disso, não, viu? Eu acho que a gente tem que passar por um processinho de consciência e até do físico mesmo, de desligamento, eu acho. Você falou num ponto, né, que acho que todo mundo já viu, tem filme, livro, né, fala, né, da equipe de desligamento. Se tem uma equipe de desligamento, é porque algo precisa ser desligado, desconectado. E a gente não sabe como praticamente tudo, né, que a gente vai lendo, a gente vai vendo a pontinha do iceberg, mas a gente não sabe, né, ou não entende ainda o processo como um todo. Mesmo essa coisa do desligamento, a gente não tem ideia como ele se passa em todos os processos. Tudo, que a impressão que eu tenho, né, acho que a maioria tem, né, que todos os processos, embora seja, na teoria, o mesmo processo, ele é individualizado para cada um. Para cada um vai acontecendo de uma forma. Então, até essa coisa do desligamento, como isso é feito? Todo mundo vai uma equipe lá e desliga um ponto a ponto. Tem os súbditos, diz que não desliga, continuam ligados, né? Pelo menos já vi em literaturas falando isso. Então, tem todo um processo que a gente sabe que existe, tem uma ideia vaga de como ele funciona, mas não sabe realmente o que é aquilo, qual a importância daquele desligamento. E quanto depois desse desligamento a tua mente não te mantém ligado àquilo, porque você não quer abandonar aquela situação. Quanto a tua mente pode projetar um sofrimento em relação a esse momento pelo seu apego, mesmo estando tudo bem, tudo desligado, todo mundo lá te recebendo super feliz no mundo espiritual, mas você quer voltar, você não quer sair daqui, você quer continuar nas situações que você estava. E não tem como a gente tirar uma conclusão sobre isso, porque está muito fora do que a gente consegue imaginar, porque não vira nem imaginação, vira desejo. Né? Eu gostaria que fosse assim, mas a gente não sabe como é. Então a gente nem almeja, a gente deseja que seja assim. Diga, Djair. Sobre outro ângulo, mas a mesma coisa, a gente não sabe o que é. Veja só que está escrito aqui no segundo parágrafo. No que tange aos espíritos inferiores, isso eu questiono essa coisa, tá? A matéria pode ser obstáculo incalculável para eles, por se encontrarem materializados e certamente sem condições de atravessá-la como espíritos puros, ou mais ou menos evoluídos. Você se lembra que você foi reportando da Patrícia? É o caso da Patrícia. Isso aqui não precisa ser espíritos inferiores, basta você não ter conhecimento de como atravessá-la. Porque por isso que a gente passa por curso do outro lado. Que tem toda uma forma de você andar lá do outro lado, de volitar, disso e daquilo. Então, quer dizer, eu acho que esses espíritos inferiores não quero questionar, não. Mas outros espíritos, como ele fala aqui, mais ou menos evoluídos, precisa de um curso como o caso da Patrícia. É só isso que eu queria falar. Desculpa. Não, pode ser. A gente está falando isso, eu já comentei, né, que eu tô com um sobrinho com fase terminal do câncer e tudo, né? E esse processo dele, eu tenho acompanhado mais distante, porque ele se afastou da família toda. Não se afastou, ele não quer visitas, e aí ninguém consegue visitá-lo. Como ele sofre lá as dores, aquela coisa toda, até para conversar também fica difícil, né, e tal, tá, tudo bem. E aí, conversando com a mãe dele, né, ele falou que ele quer sair, não, eu quero morrer, sair do hospital, já ir para o crematório, não quero velório, não quero nada. E assim, então ele não está tendo contato com as pessoas antes da morte, né, nesse processo dele
já dessa doença, né, da dor, do sofrimento, essa coisa toda, e não quer o velório. E aí eu comecei a pensar sobre isso, é coincidente, né, sobre esse assunto, eu tô pensando sobre isso, e foi essa semana agora, a gente conversando, segunda-feira, e aí eu fiz um corte da minha filha, ela foi para o Canadá, né, com o marido, e o marido virou e falou para a família dele: eu não quero ninguém indo no aeroporto despedir de mim. Já a minha filha foi assim, família, amigos, era uma tonelada de gente despedindo deles lá no aeroporto, chororô, aquela coisa toda. Mas abraçados, aquele evento de viagem que ela foi morar, né, e tal, tudo bem. Passou, né? Cortou, passou um tempo, eles vieram agora, e aí ela comentou que ele sentiu a falta da família naquela hora. Quando ele viu ali o abraço tal, da despedida e tudo, aquela coisa toda, ele acabou sentindo que ele não permitiu que a família dele chegasse. Ele não se permitiu viver aquilo, por medo de emoção, por medo, sei lá do que, né? Aí eu faço esse link com essas coisas todas aqui, que às vezes a gente acha, às vezes, que vai ser, né, rápido, tal, tudo, e às vezes a gente precisa desse tempo, sim, desse tempo, desse abraço, desse choro, desse desligamento, de tudo, porque nós estamos aqui, gente, e não somos ainda espírito que sai, né, como a Patrícia, ufa, a gente ainda bate com a cabeça na parede. E a gente entender essas limitações da gente também, né? E aí eu vinha conversando com a minha irmã, que é a mãe do rapaz, né? Mas ele não dá muita abertura, até pelo processo dele, coitado, né? Então a gente não questiona. Mas assim, disso, será que depois lá, né? Essa coisa, porque, por exemplo, os meus pais já morreram idosos, mais velhos, né? Não tão idosos assim, de 90, mas eles quiseram a família perto. E os dois, minha mãe já estava em coma e tal, mas o meu pai, a família toda, netos, bisnetos, todo mundo estava perto dele. E ele se foi com a família toda. Todo mundo junto do meu pai. E isso que eu me questiono, assim, às vezes, aqui no Brasil, da gente rapidamente, 24 horas em terra, tal, pá, 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 mas a gente ainda tem essas ligações afetivas, tem tudo isso que, de repente, é importante tanto para o falecido lá, como também para as pessoas que estão aqui, para começarem a se desprender, talvez se desapegar. Porque a gente tem esse apego, eu vejo, né? Com certeza. É complexo, né? Muito complexo tudo isso.